Lidar com emoções difíceis como a raiva, a tristeza, a frustração pode ser um verdadeiro desafio. Mas existem estratégias que a gente pode pôr em prática e conseguir lidar com essas emoções de uma maneira saudável. Quer aprender comigo? Então fica aqui que eu vou ensinar essas estratégias para você. Antes de mais nada, eu gostaria de explicar para vocês por que eu chamo essas emoções de difíceis. Para mim, essas emoções são difíceis porque causam desconforto. Tem gente que chama a emoção negativa, a emoção ruim, né? Classifica as emoções entre boas e ruins. E eu acho que isso não é bom, porque a gente tem a tendência a negar o sentimento que é negativo. Então, por exemplo, se uma coisa é negativa, então eu não tenho por que sentir. E toda emoção tem a sua função. Então é muito importante a gente falar, não, essa emoção é difícil de processar, essa emoção me causa desconforto, mas ela é importante na minha vida, ela tem alguma função na minha vida. Para ajudar a validar essa importância das emoções, eu usei um exemplo no vídeo da ansiedade, que falava que se você tinha vontade de ter um dispositivo que te alertasse dos perigos do futuro. E se a resposta fosse sim, né? Porque eu diria que quase a maioria das pessoas diria que gostaria de ter esse dispositivo, mas que esse dispositivo está integrado, né, no nosso corpo e se chama ansiedade. Mas quase ninguém gosta de sentir ansiedade. Por quê? Porque ela causa muito desconforto. E é esse desconforto que faz a gente estar alerta para esse possível perigo. Então, toda emoção tem sua função, é importante que a gente tenha isso bem claro para poder trabalhar com essas emoções. E eu vou dar uma sequência de 3 estratégias para a gente poder trabalhar com elas de uma maneira saudável, tá? E a primeira estratégia é reconhecer a emoção. Por que temos que reconhecer uma emoção? Como que eu vou trabalhar com uma emoção se eu não sei nem o que eu estou sentindo? Então é muito importante a gente parar e observar que emoção a gente está sentindo. Ah, Adriana, mas na hora lá da discussão eu fiquei com raiva e não me deu tempo. Tá certo, eu concordo que tem momentos que é difícil a gente processar adequadamente a emoção. Mas com o tempo, com o treinamento, o que a gente vai conseguir é reconhecer essa emoção de uma maneira mais rápida, validar o que a gente está sentindo e criar uma brecha entre a emoção que eu estou sentindo e a minha reação. E aí eu posso decidir, conforme os meus valores, o que é que eu quero fazer com essa emoção, tá certo? Mas primeiro a gente tem que trabalhar com ela, a gente tem que reconhecer, tem que estar familiarizado. Tem gente, por exemplo, que fala, eu não sinto raiva nunca. Geralmente essas pessoas o que fazem é reprimir a raiva. Sentir raiva é ruim, é de pessoas más, e eu não quero sentir raiva. Mas sentir raiva é normal, né? Sentir inveja é normal. Ai, Adriana, o que você tá falando? Inveja sente pessoas que têm algum problema de caráter? Não, não, né? E a gente vai ver ao longo dos vídeos que eu vou fazer sobre as emoções que sentir determinadas emoções fazem até com que a gente possa melhorar, crescer pessoalmente, né? Então vamos lá. Se eu reconheço a minha emoção, tenho que ter muito autoconhecimento aqui, né? Eu tenho que pausar e falar, peraí, o que eu tô sentindo? Nossa, eu reagi com raiva, mas na verdade o que eu tô sentindo é tristeza. Olha, eu tô triste porque tal pessoa fez aquilo comigo e na verdade eu reagi com raiva, mas não é raiva, eu sinto tristeza. Então a gente tem que fazer essa pausa, analisar, observar o que a gente tem dentro, tomando certa distância dessa emoção, ou seja, eu sinto raiva, mas eu não sou a minha raiva, eu sinto tristeza, mas eu não sou a minha tristeza, tá certo? É muito importante ter esse afastamento da emoção para a gente poder processá-la de uma maneira mais correta. E aqui também é importante a gente dar nome a essa emoção, porque os estudos indicam que ao dar nome à emoção, conseguimos que ela amenize um pouco. É como dar um pouco de racionalidade a esse cérebro emocional, né? A gente faz trabalhar o nosso cérebro racional, dando nome à emoção, relacionando essa nomenclatura, digamos, com a emoção que a gente está sentindo. Então isso faz com que a emoção difícil, que geralmente é tão intensa, baixe de intensidade. E aqui a gente vai para o segundo passo, que é validar. Claro, eu não posso validar nada que eu não conheço. Como eu posso dizer, tá certo, Adriana, que você está sentindo isso,
se eu não reconheço o que eu estou sentindo. Então, primeiro eu reconheci, agora eu vou validar. E o que seria validar? Geralmente as pessoas têm a tendência a se negar a sentir determinadas emoções. Então aqui eu tenho que reconhecer e validar. Dizer, tá tudo bem que você está sentindo isso, a emoção está aqui para dar uma informação de uma necessidade sua, de uma coisa que tem valor para você. Então é muito importante eu escutar essa emoção. E me acolher. Me acolher, ver o que eu preciso naquele momento. Se naquele momento eu preciso um abraço até de mim mesmo, eu posso utilizar as técnicas que a gente chama de autocompaixão e me dar um abraço, sabe? Mas mais que nada é o diálogo interno que a gente tem que cuidar. É esse você não tem por que estar sentindo isso, você sempre exagerando, coisas que pode ser a gente tem ouvido na infância, né? Para com isso, não foi para tanto, né? Isso não é nada, por que você está se sentindo desse jeito? Nossa, tal pessoa não falou nada demais, por que você está bravo com ela? Então, a gente não deve repetir esses padrões, a gente deve dizer, nossa, eu tô realmente bravo porque essa pessoa me magoou e me magoou por isso, por isso, por isso. Essa necessidade minha não está sendo atendida, ou esse desejo que eu tenho. E é muito importante a gente ter claro e a partir daí, né, desse autoconhecimento, poder validar essa emoção. Sempre validar. Porque o terceiro passo, que é processar a emoção, a gente só consegue processar o que a gente validou. E como eu comentei antes, a gente só valida o que a gente reconhece, não é certo? Então, como que a gente processa a emoção? Para processar uma emoção, eu preciso dos dois passos anteriores e sentir ela no meu corpo. Sentir quais são as reações físicas dessa emoção no meu corpo. Por quê? Porque assim eu faço trabalhar a mente racional, como eu comentava antes. Então, ela faz com que essa tensão no meu corpo, ou olha, eu tô sentindo tensão nas mãos, por quê? Porque eu sinto raiva, sinto aqui uma pressão, sinto aqui uma pressão, nossa, eu sinto tristeza, eu sinto que me pesam os ombros. Por isso que a gente tem que ter muita paciência durante esse processo, porque é uma observação que a gente geralmente não está acostumado a fazer. A gente não costuma se observar desse jeito, mas é importante se observar para poder processar essa emoção. Então na hora do processamento, eu olho as reações do meu corpo, vejo quais são as informações que essa emoção está me dando, processo elas dão uma volta na minha cabeça, entendo, acolho e a partir daí decido o que fazer com a situação. Geralmente, deixar pra lá, por exemplo, eu tô com raiva, aí eu falo, olha, que isso não é justo. E aí a emoção baixa muito de intensidade e a gente não diz nada. Isso não é saudável. Não é saudável para a relação e não é saudável para o meu bem-estar. Então é importante, depois que essa emoção baixe de intensidade, a gente procurar outra pessoa e conversar sobre esse tema, né? Sempre tentando ter essa conversa de uma maneira assertiva, para que a gente fale mais do que a gente sente do que atacar a outra pessoa. Se vocês tiverem alguma dificuldade sobre como se comunicar de maneira assertiva, me deixa aqui embaixo nos comentários que eu faço um vídeo sobre esse tema. Mas não deixar pra lá. Ah, reduziu a minha emoção, então não tem por que agora eu falar com a pessoa. Não tem mais sentido. Tem sim e é muito importante. Porque senão também a gente vai somando situações. Eu agora me calo, amanhã eu me calo, depois de amanhã eu me calo e depois no outro dia eu explodo. Porque é normal também, não é verdade? Porque se a gente vai acumulando uma emoção de trás da outra, uma emoção de trás da outra, tem um dia que a gente acaba explodindo. E mesmo se eu fizer todo o processo de reconhecer, de validar e processar, eu deixo o processamento pela metade, porque eu não faço o que eu tenho que fazer com o que eu tenho ali, né? Com aquela emoção que está me empurrando a ter uma ação com relação àquela situação, né? Então, resumindo, reconheço, valido e processo, tá certo? E eu espero que você coloque essas estratégias em prática e se você tiver alguma dúvida, me deixa aqui embaixo nos comentários que eu vou adorar responder você. E se por um acaso você colocar essas estratégias em prática e ver que mesmo assim não funciona, é muito importante buscar apoio de um psicólogo de confiança. Por quê? Porque existem alguns transtornos que dificultam mesmo esse processamento emocional, né? Lidar com as situações do dia a dia e é muito importante aí, nesse caso, ter um apoio de um profissional para poder superar, tá certo?
Eu agradeço muito que você tenha visto esse vídeo até aqui. Se você gostou desse vídeo e achou que tem conteúdo de valor, eu peço para você deixar o seu like, compartilhar e se inscrever no canal para receber mais conteúdos como esse. A gente se vê por aqui. Tchau, tchau!